Pessoal, nessa terceira parte da nossa aula, eu ainda vou reforçar sobre a parte das lesões, né? As doenças ocasionadas pelos esforços repetitivos. Então, eu separei esse material de apoio aqui para vocês estudarem um pouquinho mais a fundo em casa, tá? Já que a nossa disciplina vai ser parcialmente aí online, para as gravações não ficarem também tão cansativas e também uma maneira de vocês estudarem um pouquinho, tá? Então, aqui eu separei, né, um pouquinho esse material de apoio com essas doenças, né? As formas de recorrência sobre elas, para vocês darem uma lida em casa, tá bom? Que eu acho interessante também tem esse reforço, né? Aqui tem uma imagem, né, para vocês entenderem onde normalmente ataca, compromete, né, essas doenças. Elas normalmente são nos membros superiores, né? Porque elas mexem exatamente nessa região, por exemplo, das mãos, devido a esses esforços repetitivos, essas movimentações, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vamos dar como parâmetro aí situações que é do Brasil, né? Em relação aos casos de Ler e de Dor, no Brasil foram inicialmente descritos como perdão, tenocinovites ocupacionais. Porém, a área social, principalmente na década de 80, os sindicatos dos trabalhadores de processamento de dados iniciaram uma luta pelo enquadramento desse tipo de doença como uma doença de trabalho, né? Então, ela é isso daqui é utilizado usualmente para definir uma inflamação na membrana, que recorre no tendão, tendo a dupla função de lubrificação e nutrição. Então, é um probleminha que acontece bem aqui na região do nosso tendão, tá? Então, eu separei aqui para vocês darem uma estudada, vou só comentar um pouquinho por cima, tá? Grupo dos fatores de risco de Ler-de-Dor, o posto de trabalho, né? Então, primeiramente, o tipo de posto de trabalho, ele vai ser responsável por esse comprometimento, né? Embora a dimensão do posto de trabalho não cause distúrbios no corpo da pessoa, ele pode forçar o trabalhador, às vezes, a adotar uma postura irregular, né? Que foi aquele caso do mouse que a gente comentou, né? Se não tem uma mesinha adequada. Nós também podemos ter a questão da exposição às vibrações, exposição ao frio, né? Aquele exemplo do ar-condicionado, exposição a ruídos elevados, pressão mecânica, postura incorreta, cargas estáticas, né? Então, está presente quando o membro é mantido numa posição que vai contra a gravidade. Então, você tem uma carga estática. Nesse caso, a atividade muscular não pode se reverter a zero. A invariabilidade da tarefa, né? Então, isso implica naquele tipo de tarefa que ela é muito monótona, né? Tanto no sentido fisiológico ou do sentido psicológico. Exigências cognitivas, que também podem ter um papel no surgimento de alguns tipos de lesões, né? Aumento de tensões musculares, né? Níveis de estresse, e fatores organizacionais ou psicossociais ligados ao trabalho, que são relacionados às percepções subjetivas que o trabalhador tem dos fatores de organização do trabalho, tá? Essas lesões, elas podem ser provenientes, né, de dedo de gatilho, né, que é esse tipo de problema, a gente conhece mais por dedo de gatilho, porque o próprio nome em si, ele é um pouquinho até difícil de pronunciar, né? A gente tem manobra, que o destravamento ocorre com o esforço ativo ou passivo, produzindo um movimento súbito ou estalido acompanhado de dor. Nós temos também esse tipo de tensão no tendão de Kervine, né? Que ele é uma manobra de Finkelstein, e são alguns tipos de problemas que podem vir a acontecer, tá? Então, eu quero que vocês leiam aí com calma, que fica aí como um estudo para vocês hoje em casa, tá? E ao final, tem algumas questões, tá? Que eu gostaria que vocês respondessem aí como fixação, tá? Atividades de aprendizagem. É claro que nós vamos ter uma atividade avaliativa na sexta-feira, tá? Mas essas questões aqui são para vocês treinarem, né? Treinar o conteúdo que foi abordado na aula de hoje, tá? Por hoje seria isso, tá, pessoal? Eu só peço que vocês estudem um pouquinho esse material, tá? Amanhã eu vou postar também a sequência aí do conteúdo, e na sexta-feira a gente se encontra para fazer uma atividade presencial, às 19 horas na faculdade. De antemão, deixo a todos aí uma boa noite. Qualquer dúvida eu fico à disposição, tá? Nossa aula está dividida em 3 partes, parte 1, parte 2 e essa parte 3 somente como explicação, né?
para vocês estudarem esse material de apoio. Os materiais também vão ser em 3 partes, que eu vou deixar lá para vocês. E qualquer coisa eu fico à disposição. Estou indo todos uma boa noite e até mais.